Se prepare para ouvir uma palavra que irá abençoar a sua vida, trazendo direcionamento e aprendizado para você. Fique até o fim e não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever para que possamos saber que está gostando. Gente, eu acho que todo pregador passa por uma crise, por mais experiente que seja. Para mim sempre foi muito complexo dirigir um evento e ministrar no evento. Porque a gente está preocupado com a organização, com a funcionalidade, para que tudo dê certo, com a recepção dos amigos. Mas sempre eu deixo uma mensagem no segundo dia pela manhã nos meus eventos. Aí você entra em crise, porque você olha, você trabalhou numa mensagem durante um bom período de tempo pensando na conferência, mas de repente não há paz no seu coração. E você continua orando: Senhor, qual é a palavra? Pô, eu gosto de ministrar essa mensagem aqui. Mas de repente também não há paz no seu coração. A impressão que dá é que não é isso que Deus quer ministrar através de você. E eu preparei uma mensagem para ministrar a vocês. E a grande ênfase seria a importância do líder ter uma declaração de missão pessoal. Aí eu construí uma declaração de missão pessoal com base nas epístolas de Paulo. Qual seria a declaração de Paulo? Estudei sobre as declarações, as resoluções de Jonathan Edwards, que aos 20 anos de idade escreveu 70 resoluções, que a partir dela muitos escreveram livros. E eu ia compartilhar um pouco da minha própria declaração de missão pessoal. Mas ontem era 1h da manhã, 1h30 da manhã, eu me preparando para dormir, e disse: Espírito Santo, não está muito claro ainda. De repente, o meu coração se voltou para uma palavra que eu venho compartilhando com algumas igrejas. E sabe quando o Espírito Santo diz para você? É isso que eu quero que você compartilhe com eles. Então o que eu vou compartilhar com vocês, eu acredito que teologicamente falando não é extraordinário. Mas são princípios que podem fazer toda a diferença. A palavra do Senhor diz no Salmo 128, na versão da Bíblia a mensagem: vocês que temem o Eterno, como são abençoados. Podem andar alegremente em seu caminho reto. Vocês trabalharam duro e merecem tudo o que receberam. Aproveitem a bênção, celebrem a bondade. Sua mulher gerará filhos como a vinha produz uva. Seu lar será próspero. Os filhos em volta da mesa, saudáveis e promissores, como brotos de oliveira. Pasmem do sim de Deus. Ó, como Ele abençoa os que o temem. Eu trabalho com famílias aproximadamente 28 anos. Se eu fizer um cálculo de quantos casais já passaram pelas minhas conferências, pela clínica de restauração de casamento, pelo atendimento, 1 a 1, se eu fizer um cálculo de todos os meus eventos nacionais, talvez eu tenha ministrado para mais ou menos 120 mil casais. Nessa minha observação das famílias, eu cheguei à seguinte conclusão: toda família cristã saudável tem um padrão de comportamento. Toda família cristã saudável tem um padrão de comportamento. E eu quero pensar com vocês aqui sobre 7 características das famílias saudáveis. Primeiro, elas praticam o princípio do culto doméstico. Elas praticam o princípio do culto
doméstico. Preste atenção que quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 5, e eu quero que você acompanhe comigo, Paulo começa assim, ó. Preste atenção que no capítulo 5, ele vai falar sobre como ser casal. No capítulo 6, ele vai falar como ser pai, como ser filho, como ser um bom colaborador e como ser um bom senhor desses colaboradores. Mas ele começa assim, ó, capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor. E vivam em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício e aroma agradável a Deus. Aí ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Dá para ler comigo? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade. Guarde isso, aproveitando o máximo cada oportunidade. Paulo está falando de gestão de tempo. Paulo está falando de administração de tempo. Ou seja, a diferença entre um homem de sucesso e um homem fracassado também está na forma como cada um deles administra o seu tempo. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aí, de forma não intencional, Paulo dá a nós os elementos do culto doméstico. Ele diz, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que quando eu dou a roda da família, uma ferramenta de coach que a maioria conhece, tem a roda da vida e eu fiz a roda da família. Quando eu dou a roda da família para as pessoas preencherem, é interessante que a nota mais baixa da roda é o culto doméstico. De 1 a 10, a maioria dá 1, porque não tem 0. Ou dá 2, ou dá 3. Agora, por que a maioria das pessoas, às vezes, não se preocupam com o culto? Porque a gente precisa desmistificar isso. A gente precisa tirar esta mentalidade de culto a partir das reuniões na igreja. Porque para muitos, para ter um culto, precisa ter um púlpito. Para ter um culto, precisa ter um cantor cristão. Para ter um culto, precisa ter uma banda. Para ter um culto, precisa ter um salmo lido com voz impostada. Não. O culto acontece na informalidade. Até porque a nossa vida precisa ser uma liturgia cultica. Agora, guarde isso, porque isso tem feito toda a diferença na minha vida. Nós deveríamos começar o nosso dia com culto. Aquilo que você faz na sua primeira hora do dia vai determinar como será todo o seu dia. Eu vou repetir, aquilo que você faz na sua primeira hora do dia vai determinar como será todo o seu dia. Como você começa o seu dia? Todos os homens que deixaram um legado e fizeram a diferença, desde daqueles da época lá de Paulo, até os mais recentes, todos eles tinham uma agenda e hábitos diários.
Até porque o sucesso de um homem está escondido na sua agenda diária. E sempre que algumas pessoas conversam comigo, elas têm curiosidade para saber como eu começo o meu dia. Eu começo o meu dia como todos deveriam começar, com culto. Primeiro, eu não leio nada pela manhã antes da Bíblia. Eu não leio Facebook, Instagram, eu não leio Twitter, eu não leio Veja, isto é, Folha. Eu não leio nada pela manhã antes da Bíblia. Porque a primeira voz que eu preciso ouvir quando o meu dia começa é a voz do meu Senhor. Eu não leio nada. Se os meus sentimentos são resultados dos meus pensamentos, e consequentemente, isso tem a ver com o meu comportamento, que é pensamento, sentimento e comportamento. Então eu tenho que começar a alimentar minha mente logo pela manhã, com o melhor que eu tenho, que é a palavra. Então presta atenção, primeiro eu não leio nada antes da Bíblia. Segundo, eu passo um período meditando no que eu li. É um ritual, eu passo o período meditando no que eu li. Terceiro, eu oro. E eu começo sempre com uma oração de gratidão. Eu treinei minha mente para ser grata. Por isso, todo dia pela manhã, eu marco 3 coisas boas que me aconteceram no dia anterior. Todos os dias. Eu tenho um diário. Num aplicativo Google Keep aqui. E eu marco todos os dias 3 coisas positivas que me aconteceram no dia anterior. Todos os dias eu marco 3 coisas positivas que me aconteceram, que faz parte do meu ritual de gratidão. Quarto, aí eu vou para o lugar onde eu ouço um hino e faço 5 minutos de alongamento. Eu ouço um hino. Pergunta para minha esposa. Eu tenho um aparelhinho assim, Bluetooth. Aí eu coloco o hino de adoração. E eu 5 ou 10 minutos eu faço um alongamento ouvindo o hino. É diferente. Meu dia vai ser diferente em relação àquele que acorda assistindo da Atena que gravou no dia anterior. Com todo o respeito. O meu dia vai ser diferente daquele que já começa nas redes sociais vendo o Facebook. O meu dia vai ser diferente daquele que já começa no WhatsApp. Aquilo que você faz na sua primeira hora do dia vai determinar como será todo o seu dia. E depois, pastor, depois eu dou um abraço da minha mulher. Abrace a tua esposa todos os dias por 30 segundos. Dá um beijo e diz que ama. Isso produz um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do bem-estar. E aí eu aprendi com uma outra pessoa, que se eu quiser que meu dia seja melhor ainda nesse ritual cultico, eu faço um investimento no templo do Espírito além do alongamento. Aí você toma um copo de água batido com limão batido, uma porçãozinha assim, tamanho de uma colher de chá de sal rosa. Isso deixa o templo do Espírito maravilhoso durante o dia. E se você quiser melhorar mais ainda, fazendo esse investimento no templo do Espírito de forma cultica, aí você toma um café batido com mix, com manteiga e óleo de coco, energético e muito nutriente. Isso é culto. Você está cuidando do templo do Espírito, sua principal ferramenta. Vou repetir. Quem começa o seu dia com culto, vai cultuar o dia inteiro. Como é que você começa o seu dia? Agora, o culto não necessariamente precisa ser atrás da mesa, em pé, com a Bíblia aberta, chamando a família, com voz impostada,
com uma postura profética, falando línguas espirituais. Não, gente. O Douglas esteve ministrando aqui, no nosso Congresso Nacional de Casais, e ele disse algo muito interessante, sobre a cultura do jardim, do Éden, que não era uma cultura da exploração, mas do cultivo, porque o jardineiro não cultiva para explorar, ele cultiva para ver crescer. O prazer do jardineiro está em ver crescer. Então, se cultiva para ver crescer, florescer. Preste atenção. E aí o Douglas trouxe uma informação que eu não tinha parado para prestar atenção ainda. Que da mesma palavra no hebraico que veio cultivo, veio também culto. O que significa dizer que quando eu estou com a minha família, viajando no carro, de férias, para cultivar, a fim de ver crescer, florescer, e aí de repente a gente ouve um hino no carro, de repente a esposa conta um testemunho, aí o filho atrás diz: eu lembrei também, pai, de um milagre que aconteceu na escola. E de repente, inclusive, a palavra do Senhor diz assim, não é, mãe? Isso é culto. Você está cultivando, mas Deus olha e diz: eles estão me cultuando. Eu chego na casa da minha mãe, que tem 80 anos, é uma mulher que ora incansavelmente pelo meu ministério. Eu chego na casa da minha mãe, sento com ela à mesa. Se eu fico lá 40 minutos, ela conta no mínimo 5 testemunhos da semana. Nunca vi mulher para ter tanto milagre para contar. É um milagre na célula, milagre na igreja, milagre da vizinha, e vai contando, os milagres, vai contando. E aí, antes que eu saia, ela diz: agora você ora por mim. Aí eu tenho que orar por ela, e depois que eu oro por ela, eu falo: agora deixa eu recitar os meus 6 versículos. Aí ela recita 6 versículos, aí ela me abraça e me abençoa. O que houve ali? O que houve ali? Culto. Você está na praia com a sua família, e de repente, todos se reúnem, estão comendo um camarão, aí oram, agradecendo a Deus pelo camarão. E no meio da oração, alguém diz: obrigado, Senhor, por esse lindo mar, por esse tempo de descanso. E de repente, enquanto vocês estão ali, daqui a pouco um puxa um hino, começa a cantar um hino ali, naquele momento de descontração na praia. Você está vendo como um cultivar para ver a família, os filhos, a esposa crescer. Mas Deus olha e diz: eles estão me cultuando. Eles estão me cultuando. Eu conversei com uma mulher, e ela me disse assim: pastor, eu sou de uma família onde nós somos em 10 filhos, 9 homens e só eu de mulher. Todos os meus irmãos são pastores, de igrejas prósperas. Eu sou a única mulher casada com um pastor. Eu disse: eu preciso conhecer teu pai. Que homem é esse? Que cria 10 filhos, 9 são pastores, e você, a única mulher, é casada com um pastor, e eu ministrava nessa igreja. Falei: qual o segredo? Aí ela me disse: todos os dias, às 6 horas da tarde, na fazenda, um sino tocava, e a família se reunia para a hora do culto. De 1 a 10, que nota você dá nesse quesito na sua casa? Que tal a gente voltar, repensando isso e praticando mais isso? Quantos querem começar o dia lendo a Bíblia, e a partir de hoje você não lê mais nada antes da Bíblia? Levante a mão, por favor. Pastor, eu quero fazer isso. Achei interessante. Vou tirar uma fotografia. O Espírito Santo vai tirar uma selfie. Levante aí, irmão, a mão aí. Isso aqui vai ser cobrado no céu, irmão.
Pegou? 10 razões porque a família deve fazer o culto doméstico. Une a família e acalma o lar. Desenvolve as características cristãs e alivia as tensões e desentendimentos que algumas vezes ameaçam a união do lar. Ajuda nossos filhos a tornarem-se cristãos e desenvolverem ideais que os guiem num viver cristão vital. Produz recursos espirituais para as tarefas diárias, nos fortalece diante das adversidades, decepções, nos faz consciente durante o dia da presença constante do nosso Salvador, serve de testemunho cristão para quem nos visita, sustenta os ensinos cristãos da escola dominical, proporciona à família cristã a oportunidade de orar pelas famílias não cristãs, nos ajuda a colocar os valores espirituais em seus devidos lugares, nos encoraja a pôr o cristianismo em prática, honra a Deus e nos dá uma excelente oportunidade. Número 2, nas famílias cristãs saudáveis, elas praticam o princípio da honra e da gratidão. Elas praticam o princípio da honra e da gratidão, até porque uma coisa não anda sem a outra, são irmãs gêmeas. Veja o que Paulo escreveu em Efésios capítulo de número 6, aos Efésios capítulo de número 6, Paulo escreve assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Tem 2 pensamentos que eu gosto sobre gratidão. Um deles, a gratidão é a memória do coração. A gratidão é a memória do coração. E Davi sabia bem o que era isso. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. É a memória do coração. Segundo, a gratidão não tem prazo de validade. A gratidão não tem prazo de validade. Rebelião é a ausência de honra e gratidão. Presta atenção nisso. Rebelião é a ausência de honra e gratidão. Os nossos valores devem governar as nossas decisões. Preste atenção nisso. Os nossos valores devem governar as nossas decisões. Quais são os seus 5 principais valores? Integridade. Ok. Quais são os seus principais valores? Lealdade, generosidade. Eu acho que se você escrever seus 5 principais valores e não incluir honra e gratidão, está faltando alguma coisa aí. O filho pródigo jamais teria decidido de forma equivocada se ele governasse ou deixasse esses 2 valores governar suas decisões. Ele decide sem pensar em honra. Ele decide sem pensar em gratidão. Preste atenção, ele decide sem pensar em honra. Ele decide sem pensar em gratidão. Gratidão não tem prazo de validade. Outro dia eu me peguei fazendo um comentário negativo sobre uma pessoa que talvez tenha sido a mais estratégica na promoção do meu ministério. E quando eu fui orar, o Espírito Santo disse assim para mim: você não pregou que gratidão não tem tempo de validade? Uma decepção não significa que você deve sepultar todo o bem que recebeu através desta pessoa. Eu fiz um propósito nesta oração: nunca mais eu faço um comentário negativo sobre esta pessoa, porque gratidão não tem prazo de validade. Nas famílias saudáveis se aprende que honra
é reconhecer o valor do outro. E só honra quem tem um coração grato. Preste atenção, sempre que o princípio da honra e da gratidão é quebrado, a família adoece. Aconteceu exatamente isso com a família do filho pródigo. Sempre que o princípio da honra e da gratidão é quebrado, quem desonra empobrece. Porque aquele menino que desonrou, porque não foi grato, ele não vai sendo enriquecido, ele vai se empobrecendo, porque Deus não tem compromisso de bênção sobre uma pessoa que não honra e não tem um coração grato. Ele leva a herança, mas não leva a bênção. Por isso, a herança é perdida. Na sua casa, na sua vida, esses dois valores são levados muito a sério. Vamos correr. Nessas famílias saudáveis, elas amam as pessoas e usam as coisas. Amarás, diz a Bíblia, Marcos 12, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento, e o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Ama Deus com toda a sua força. Ama o próximo como a ti mesmo. Mas e meu carro? E minha fazenda? Minha roupa e as minhas coisas? Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama o próximo como a ti mesmo. E o resto é resto. O filho pródigo sai de casa. Vamos contextualizar. Levou um carro zero, tênis Nike, roupas importadas, joias, muita grana, 1/3 de tudo que o pai tinha. E quando ele volta cabeludo, barbudo, rasgado, babado, mal cheiroso. O pai vai ao encontro dele. E a primeira pergunta que o pai fez foi: cadê o carro? Cadê os tênis? Cadê os dólares? Cadê 1/3 da herança que você levou? Foi isso? Sim ou não? Em nenhum momento na parábola você ouve o pai perguntando sobre coisas. Porque naquela casa se amava as pessoas e se usava as coisas. Na sua casa, a sua mulher vale mais do que o seu carro? Na sua casa, o seu filho vale mais do que o seu celular? Na sua casa, seus netos valem mais do que a pintura que você fez tão linda na parede? Eu conheci a história de um homem que vendeu o carro, recebeu o dinheiro, lá no interior, enrolou num jornal e deixou em cima da mesa, e foi na padaria. O filho viu o fogão a lenha apagando. Falou: jornal é combustível. Pegou o jornal e jogou no fogo. Quando o pai voltou, o carro tinha virado cinza. Cadê o jornal que estava? Cadê o jornal? Ah, pai, para te ajudar, porque o senhor está preparando algo no fogão a lenha, eu estava apagando, eu joguei o jornal no fogo. Esse homem ficou tão possesso que pegou o menino, levou até o fogo e assou as mãos do menino. Porque naquela casa, dinheiro valia mais do que gente. Esse era o problema de Gadara. Quando expulsaram Jesus, vamos construir um diálogo. Vocês estão me expulsando por quê? Porque perdemos 2.000 porcos, faz a conta, pô.
Vocês estão me mandando embora por quê? Porque nós perdemos 2.000 porcos. Faz a conta, quanto é que dá 2.000 porcos? Mas o homem está liberto, vai embora. Mas o homem está livre, vai embora. Mas o homem está são, vai embora. O homem está vestido, vai embora. Agora o homem vai ser reintegrado à sociedade e à família. Não queremos, vai embora. Mas por quê? Porque aqui, porco vale mais do que gente. Cuidado para o seu celular não valer mais do que a sua própria alma. Porque tem gente que não desliga isso nem na hora do culto. Eu venho fazendo esse exercício. Um dia eu fui pregar numa igreja. E o pastor, que deveria estar sendo o primeiro como exemplo, participando do culto, ele ficou o tempo todo andando na igreja com o celular na mão, e redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Eu disse, o celular virou um ladrão do culto. Vamos correr. Quarto, nas famílias saudáveis, cristãs, o pai e mãe têm um casamento que inspira os filhos. Por favor, meu pessoal, pega um livro meu, Família Indestrutível, por favor. O pai e a mãe têm um casamento que inspira os filhos. Preste atenção que Paulo está escrevendo, capítulo 5, capítulo 6, para a família. Ele começa falando, imitem a Deus, andem em amor, vivam de forma inteligente, não sejam estúpidos da sua forma de viver, tenham um estilo de vida inteligente, aproveitem todas as oportunidades, gerenciem o tempo com inteligência. Aí ele começa a falar então com as mulheres, e ele começa a falar com os homens. E o resumo do que ele escreve, do verso 22 ao 33 é: tenham um casamento inspirador. Obrigado. Tenham um casamento que inspire. Como? Olhe para Jesus e a igreja. Olhe para Jesus e a igreja. E como Jesus faz com a igreja e como a igreja faz com Jesus, façam como marido e mulher. Tenham um casamento que inspira. E aí ele diz para o marido: ame a sua esposa com a mesma intensidade com que Cristo amou a igreja. E quando Paulo escreve no original, ele não usa a expressão eros de Platão, e nem filéu de Aristóteles. Ele usa o agapau, que é um tipo de amor que transcende o eros. Não exclui o eros, mas transcende o eros. É um tipo de amor que transcende o filéu, não exclui o filéu, mas transcende. Ele diz: olhe para Jesus, se fosse hoje, não para Hollywood. Olhe para Jesus e não para as novelas. Olhe para Jesus e não para os contos de fada. Até porque, quando você olha para a forma como Jesus amou e ama a igreja, tem muito mais de sacrifício do que de romantismo. Interessante. Tem muito mais de cruz do que de flores. E quando Paulo escreve, ele diz que assim como Cristo se entregou, e ele está falando de cruz, está falando de Calvário, assim como ele se entregou pela igreja, o marido deve amar sua esposa se entregando por ela, um amor que vai
até a cruz. Um amor que vai até a cruz. E quando ele fala com as mulheres, em nenhum momento ele diz ame. Até porque a mulher é 100% emoção. E a impressão que me dá é que a mulher já nasce com essa predisposição de experimentar e oferecer amor. Ele não diz para a mulher em nenhum momento ame. Ele diz para as mulheres: se casem com a missão do marido. Porque debaixo. Missão quer dizer estar debaixo. Ou seja, exercendo missão de apoio, casando-se com a missão do marido. Seja uma facilitadora, uma cooperadora, uma adjutora idônea. E a minha pergunta hoje aqui para os pastores é a seguinte: o seu casamento é um modelo saudável para ser copiado? Se dependesse para você, se dependesse da assinatura da sua esposa, para você estar no ministério, você estaria? Mas vamos um pouco mais longe. Se dependesse dos teus filhos assinar para você estar na frente da igreja, você estaria? Vamos um pouco mais longe. Se dependesse da sua sogra assinar, para você estar no ministério, você estaria? Jesus disse assim, olha, vamos ler, leia comigo, Efésios capítulo 5, porque eu gosto disso. Efésios capítulo de número 5. Veja o que está escrito no verso de número 25 a seguir. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, cruz, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo. Ou seja, tudo que Jesus faz pela igreja tem um único propósito: ajudá-la a chegar no céu. A principal missão de um marido é ajudar a sua esposa a chegar no céu. Agora tem marido que antecipa o inferno para a esposa. Pastor, a minha pergunta é muito simples. Ao teu lado, a tua mulher se sente no céu ou no inferno? Um marido que tem consciência da sua principal missão, que é levar a esposa para o céu, ele antecipa o céu para a esposa. Ao meu lado você vai se sentir no céu. Já que pastor aguenta bordoada, um homem que não trata sua esposa com dignidade, com respeito, com honra e com afetuosidade, não é apto para cuidar da noiva do cordeiro. Não está pronto.
Eu vou repetir: quem não trata a sua própria noiva com respeito, honra, dignidade, presteza, afetuosidade, não está pronto, não está preparado, não é digno de cuidar da noiva do Cordeiro. Aí ele continua assim, para apresentar a si mesmo. Dá para repetir comigo? Para apresentar a si mesmo. Mais forte. Para apresentar a si mesmo. Sabe o que ele está dizendo? Todo investimento que eu faço na minha noiva é pensando em mim mesmo. Por isso que todo investimento que eu faço na minha mulher é pensando em mim mesmo. Até porque a felicidade, antes de ser uma colheita, ela é uma semente. Jesus está dizendo para apresentar, Paulo está dizendo para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. E glória é o inverso de vergonha. Gloriosa, sem mácula, isso é estética, nem ruga. Um bom marido é um creme rejuvenescedor para a mulher. Agora um marido malinho, malona, adianta as rugas da mulher. Pastores, preste atenção nisso. O maior erro que muitos homens cometem é investir no seu crescimento e não investir no crescimento da mulher. Aí fica assim, ó, ele aqui e a mulher aqui. Sabe aonde vai acabar isso? Em separação. Se você investe tudo em você, no seu crescimento, no seu avanço, no seu progresso, no seu desenvolvimento, e você não investe nada na sua mulher, vai fazendo assim, ó. Muitos deveriam estar aqui com a mulher. Sua esposa precisava ouvir o que nós ouvimos ontem à noite. Sua esposa precisava ouvir. Alguns estão dizendo, graças a Deus que ela não veio. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E aí, Paulo diz assim, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A espiritualidade da minha mulher depende da minha liderança espiritual sobre a vida dela. A minha mulher, nesse aspecto, de certa forma é o que eu sou. Jesus disse, eu invisto na minha noiva. E aí, por que eu pedi esse livro aqui? Quando a editora Mundo Cristão decidiu lançar esse meu livro, eles me pediram para eu convidar alguns homens para escrever uma apresentação e um prefácio. Aí eu convidei o Hernandes, convidei o Estevão, convidei vários amigos, e eles disseram assim, mas manda seu filho também escrever alguma coisa. Família indestrutível. E eu disse, ô Douglas, porque o Douglas também é escritor da Mundo Cristão, eu disse, escreve aí uma apresentação aí para o meu livro. E talvez só por causa disso você vai comprar o livro. Aí o Douglas escreveu assim, ó. O que impressiona neste livro não é apenas o grande conhecimento do escritor sobre o tema, mas a sua própria vida. Qualquer autor, antes de escrever um livro sobre família, deveria pedir autorização a seus filhos e a sua esposa para validá-lo. Pois de nada vale o que falamos se não for confirmado pelo que fazemos. Estou aqui para autorizar meu pai a publicar este livro.
Ele é um exemplo de pai. Ele é um exemplo de pastor, sacerdote e pai. E a sua vida fala muito mais alto que seus escritos. Quinto, nas famílias saudáveis cristãs, elas praticam a hospitalidade. Tem prazer em servir as pessoas que recebem em casa. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 18, por favor. Gênesis capítulo 18 nos fala de um homem para o qual Deus disse: engrandecerei o teu nome. E hoje é o único nome, e eu diria que nesse sentido é mais abrangente do que o nome de Jesus, porque é o único nome reverenciado pelas 3 maiores religiões: muçulmanos, judeus e cristãos. Abraão. Engrandecerei o teu nome. Quem era este homem? Ele não era só um homem de fé. Ele era o homem cujo coração hospitaleiro chamava a atenção de Deus. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia, e levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: assim faze como disseste. E Abraão apressou-se a ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. Hospitalidade. E é interessante como a Bíblia diz que uma das marcas do caráter daquele que deseja o episcopado é hospitaleiro. Tem que ser hospitaleiro. Olha o que a Bíblia diz em 1 de Pedro 4:9: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação, porque hospedar murmurando é melhor que não hospede. Receber reclamando é melhor que não receba. Compartilhe o que vocês têm, Romanos 12:13, compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, imperativo, ordem, pratiquem a hospitalidade. Hebreus 12:13, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que sem saber alguns acolheram anjos. Nas culturas bíblicas, a hospitalidade era uma das principais marcas do caráter de um homem benevolente. Revelava uma pessoa amiga, desprendida, ordeira e generosa, atributos tidos em alta estima. A pergunta é: por que Jesus gostava de estar na casa de Lázaro? Amados, prestem atenção. Eu fico impressionado como Deus gratifica, beneficia, abençoa gente que sabe receber, hospedar. Aquela mulher disse ao marido: vejo que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe um quarto, e vamos colocar uma mesa, uma cadeira, uma cama, um candeeiro, para que todas as vezes que este homem passar por nós, ele tenha um canto para se hospedar aqui em casa, descansar da sua árdua tarefa. O marido diz: gostei da ideia, vamos construir.
Eles constroem um quarto para hospedar. Um dia, Eliseu está conversando com Geazi, e ele diz assim: ô Geazi, o que a gente pode fazer por esta mulher que tem nos tratado com tanta abnegação? Chama ela. Ele diz: você precisa que eu interceda em teu favor em alguma causa diante de autoridades? Não preciso de nada, estou muito bem. O homem de Deus volta a conversar com Geazi, mas a gente tem que fazer alguma coisa por ela. E Geazi diz: ela não tem filho, e o marido é velho. A impressão que dá é que ela era estéril e o marido não funcionava mais. Então, 2 milagres: ressuscitar um morto e abrir a madre da mulher. Chama ela. Quando ela se apresenta, o homem de Deus diz: eu vou retraduzir o texto, é uma versão segundo Josué. Só porque você soube hospedar um homem de Deus, a sua casa se transformará em lugar da manifestação da glória de Deus. Daqui a 1 ano, você vai segurar nos braços um milagre. Ela diz: não, homem de Deus, não minta a sua serva. Curar a estéril, tudo bem. Agora, meu marido não funciona. Deus cura o marido e cura a estéril. Depois de 1 ano, tem uma criança chorando naquela casa. Só se essa criança cresce, vai com o pai trabalhar na fazenda, tem uma dor de cabeça, ele pede para que os colaboradores levem a criança para a mãe, sempre assim, não é? Aí a mãe pega a criança e coloca a cabeça dela no colo, e a Bíblia diz que a criança morre. Ela leva a criança para o quarto do profeta, quarto de hóspede, leva para o quarto do profeta, vai ao Monte Carmelo, chama o profeta vem rápido, e aí ora sobre o menino, e o menino ressuscita. Presta atenção: um filho e uma ressurreição. Quantos querem que a sua casa seja lugar da manifestação dos milagres de Deus? Levante a mão assim: receba aqueles que têm que ser hospedados na tua casa. Ela não hospeda simplesmente um profeta, ela hospeda a glória de Deus sobre a vida do profeta. Ela não hospeda apenas o profeta, ela hospeda a unção que estava sobre o profeta. Irmãos, é por isso que na minha casa profeta é tratado com honra mesmo. Eu já mandei colocar ar-condicionado no quarto para receber o profeta. Eu já mandei comprar mesa só porque eu estava recebendo o profeta. Pessoas que têm esta consciência faz da sua casa um lugar de milagres. 5º, 6º, nas famílias saudáveis, elas praticam a integridade. Preste atenção. Elas praticam a integridade. Provérbios 10:9 diz: quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Provérbios 28:9 diz: melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Nós estamos vivendo o pior momento desta nação, talvez. Pior momento. Aonde, por permissão divina, o Brasil está expondo as entranhas apodrecidas dos brasileiros. Não, pastor, não tem nada a ver com isso. Como não? Não, pastor, isso é uma questão de Brasília. Você acha? Não, pastor, isso é uma questão da Petrobras, do BNDES, da JBS. Pastor, não tem nada a ver com isso. Como não? Apesar de ser ateu, Leandro Carnal disse algo fantástico esses dias. Ele disse: não existe um governo corrupto
com um povo íntegro e um povo íntegro. E não existe um povo íntegro, ou seja, não existe um povo corrupto com um governo íntegro, porque um é resultado do outro. Eu não posso dizer, não, esse governo é corrupto, mas esse povo é íntegro. E eu não posso dizer, esse povo é corrupto, mas o governo é íntegro, porque um é filho do outro, um está relacionado ao outro. Só estão lá porque colocamos eles lá. E se você me pergunta, aonde vai começar a grande revolução? Pastor, mas o senhor está sendo muito pessimista, negativo, que está tudo ruim, as entranhas apodrecidas estão expostas. Você já ouviu aquela frase que para melhorar tem que piorar? Para melhorar tem que piorar. É cirúrgico. O médico abre, expõe, aí então remove o que está podre, faz asepsia, trata, fecha, aplica os antibióticos, para daqui a pouco esse cara estar sarado. Eu creio num Brasil que vai experimentar um tempo novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio que o Brasil ainda vai celebrar um tempo novo, mas precisa começar a partir da família. Pais íntegros, mães íntegras, filhos íntegros. Se você for até a Índia, você vai encontrar no Museu de Gandhi uma frase: seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. E aí, vamos para o Salmo 115. Eu gosto da versão da Bíblia, a mensagem. Salmo 115 diz assim: ó Eterno, quem é convidado para jantar na tua casa? O que fazer para entrar nesta lista? Ó Eterno, quem é convidado para jantar na tua casa? O que fazer para entrar nesta lista, ó Eterno? Aí vem a resposta, verso 2: ande direito, faça o que é certo, fale a verdade. Ande direito, seja a mudança. Não compre CD pirata, não compre bolsa pirata, não compre relógio pirata, não baixe programa de computador no seu celular, no seu computador sem pagar. Não instale aquele aparelhinho de captação de todos os sinais para ter os canais de televisão paga de graça. Isso é roubo, isso é crime. Ande direito, não suborne o guarda. Ande direito, não estacione o seu carro na vaga do idoso, e você não é idoso, na vaga do deficiente, você não é deficiente. Não vá ao hospital conseguir um atestado médico para justificar uma falta na universidade, na empresa. Ande direito. Faça o que é certo. Disse um grande filósofo: se não pode ser contado, não faça. Ande direito, faça o que é certo, fale a verdade. Vitória do Espírito Santo. Fui pregar naquela época em que a polícia entrou em greve. E aí começaram a saquear as lojas. E não eram os bandidos oficiais. Era a sociedade mostrando o seu lado bandido. E o pessoal começa a saquear as lojas. E de repente, em uma câmera de uma loja, um pastor foi flagrado levando para casa um freezer novo. Ande direito. Faça o que é certo, fale a verdade.
Quantos quilômetros seu carro rodou? 180 mil. Não altere isso para vender mais fácil. Ande direito. Fale a verdade. Faça o que é certo. Nas famílias saudáveis, pai e mãe é um exemplo inspirador de integridade. Quando os teus filhos falam em verdade, lembram de você? Quando os teus filhos pensam em honestidade, lembram de você? Quando os teus filhos pensam em justiça, lembram de você? Quando os teus filhos pensam em lealdade, lembram de você? Quando os teus filhos pensam em retidão, coerência, lembram de você? E eu termino aqui. 7º. Nas famílias saudáveis, elas praticam o princípio do perdão. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Falar de perdão para pastor parece muito simplório ou simplista. Eu tenho uma clínica de restauração de casamentos. Desde a inauguração do dia 23 de março de 2013, eu já recebi 628 casais se separando. 20% dos casais que vão na nossa clínica são pastores. Eu e o pastor Paulo Lima entramos na sala terapêutica com pastores. E é comum eu encontrar pastor carregando uma mágoa de 25 anos. Um dia eu encontrei um pastor que me disse, na primeira semana de casado, isso já fazia quase 30 anos, ela me chamou de corno. Até hoje eu não consegui perdoá-la. Você sabe o que é isso? Em nenhum outro lugar nós experimentamos mais ofensa do que dentro de casa. Fui pregar em uma cidade, perguntei para alguém: quem é aquele rapaz, pastor daquela igreja? Uma igreja até razoável. Ele é filho de um pastor que dividiu a igreja do próprio pai. Os dois são pastores de igreja na mesma cidade e os dois não se falam. Um dia, num trabalho de aconselhamento com um pastor, ele me disse: eu nunca vou perdoar meu pai pelo que ele fez comigo. Perdoar é renunciar ao passado para curar o presente, a fim de construir um futuro de glória. E talvez ninguém mais do que o pastor sofre ofensas. É a ingratidão, é o desrespeito, é a desonra, é o esquecimento, é a calúnia. Eu sei a dor de uma calúnia. Eu já fui caluniado uma vez de adúltero. Eu e a minha esposa sofremos demais, porque eu conheço a minha integridade. Reputação é o que vocês pensam que eu sou. Caráter é o que Deus sabe que eu sou. Dá para eu enganar todo mundo, mas não dá para enganar aquele cujos olhos são como chamas de fogo que penetra o impenetrável. Eu sei o que é a dor de uma calúnia. Eu sei o que é a dor de uma ingratidão. Agora, com certeza, Deus só pôde levar José para o lugar que ele tinha planejado para ele, porque ele tinha mente expandida, pele grossa e coração mole.
pode bater que eu aguento. E a maior prova de que José tinha essa mente expandida, esse coração mole, pele grossa, é que quando nasce o primeiro filho, ele coloca neste filho para perturbar Satanás, talvez, Manassés. Deus me fez esquecer, Deus me fez esquecer, Deus me fez esquecer, Deus me fez esquecer, Deus me fez esquecer. E eu acho isso maravilhoso, era para não esquecer, era para José não esquecer dessa mensagem, desse perdão maravilhoso. Oh, Deus me fez esquecer, vamos almoçar. Oh, Deus me fez esquecer, vai dormir. Deus me fez esquecer, você está atrasado. Aí nasce o segundo filho, ele coloca: Deus me fez prosperar Efraim. Primeiro tem que nascer Manassés, porque só depois Deus manda o Efraim. E você me pergunta: pastor, será que eu perdoei mesmo? Pastor, será que eu perdoei? Me fez muito mal aquele cara na cidade. Me fez muito mal aquele meu genro. Me fez muito mal aquele meu filho. Me fez muito mal aquela pessoa da minha família. Me fez muito mal. Jesus está lavando os pés dos discípulos. Ele lava os pés de Pedro, lava os pés de Filipe, lava os pés de André. De repente ele se depara com os pés de Judas. E aí você recebe um bombardeio na sua mente. No coração já me traiu, na mente já me traiu. Eu estou diante de um traidor. Lavar os pés de João, tudo bem. Lavar os pés de Filipe, tudo bem. Lavar os pés de André, tudo bem. Mas Deus, lavar os pés de Judas. Esse é o teste. Esse é o teste. Falar te perdoo é simples. Está perdoado, está perdoado. Não, vem aqui, vem aqui. Eu vou provar. Senta aí. Traz a bacia com água. Jesus lava os pés de Judas. E ao lavar os pés de Judas, ele manda uma mensagem: você desistiu de mim, mas eu não desisto de você. Sabe por que Jesus lavou os pés de Judas? Porque todo serviço que prestamos só faz sentido para Deus se o motivo maior for a graça. E graça é tratar o outro como o outro não merece ser tratado. Graça é tratar o outro como a gente não espera ser tratado. Graça é dar algo de valor a quem não merece. Graça é fazer com o outro o que Deus faz conosco todos os dias. Graça é ser capaz de lavar os pés de quem nos feriu. Graça é ser capaz de lavar os pés de quem nos prejudicou. Graça é ser capaz de lavar os pés de quem nos traiu. Graça é ser capaz de lavar os pés de quem um dia, quando nós mais precisamos, nos abandonou. Graça é vencer o mal com golpes de bondade. E quando Judas chega no Getsemane para dar o beijo, a senha da traição, ele olha para Judas e diz: amigo, a que vieste? Isso é graça. Minha oração hoje é: Senhor, enche-nos da tua graça. Enche-nos da tua graça. Enche-nos da tua graça. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Todos de pé, por favor. Aumenta o som aí, meu filho, para ficar bem romântico esse apelo aqui.
Há uns 10 anos atrás, eu decidi, não tomo mais refrigerante. Há uns 7 anos atrás, eu decidi, não como mais açúcar. Há uns 5 anos atrás, eu decidi, não falo mal mais da vida de ninguém. Há muito tempo atrás, eu decidi, vou fazer minha mulher feliz. Eu tomei algumas decisões. Decisões decidem destino. Quem hoje quer se posicionar diante de Deus, de si mesmo e da sua família, e tomar a decisão de ser a mudança que você quer ver na sua casa, na sua cidade, no seu estado, no seu país? Levante a sua mão, por favor. De todos vocês, quem quer orar comigo aqui na frente, dizendo, eu quero tomar essa decisão. Eu não vim aqui para mais uma conferência. Eu vim aqui para tomada de decisão. Eu não vim aqui para mais uma reunião. Eu vim aqui porque eu quero tomar uma decisão diante de mim mesmo, diante da minha família e diante de Deus. Eu vim aqui porque eu quero ser a diferença. Eu quero fazer a diferença. Eu não quero ser mais um na multidão. Eu não quero ser mais um. Não. Eu vim aqui porque eu quero o próximo nível. Eu quero sair da onde estou e ir para onde Deus quer que eu esteja. Eu quero tomar algumas decisões radicais. A partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje muita coisa vai mudar em relação a muita coisa na minha vida e na minha família. Desde ontem Deus está ministrando a nós de forma extraordinária e poderosa. Agora eu gostaria que você colocasse a mão no ombro de um irmão. E nós vamos orar uns com os outros e uns pelos outros. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de sempre, Deus que trabalha de forma surpreendente em nós e através de nós, Deus que nos ama, Deus que nos chamou, nos enviou e está patrocinando a nossa chamada. Senhor, nós temos ouvido a Tua palavra neste lugar, a Tua palavra que é espada afiada de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, e que é poderosa para discernir as intenções do nosso coração. Tu conheces o nosso desejo, Senhor, de a partir destes dias sair daqui completamente mudado, completamente transformados, completamente decididos a partir desses dias ser diferente. Continua trabalhando em nós para trabalhar através de nós, e que essas mudanças seja como aquela marca que o Senhor colocou em Jacó no dia em que ele teve o encontro contigo no Val de Jaboque, e ele saiu de lá andando diferente, com outro andar, e todos percebiam que ele tinha tido um encontro contigo, e que a partir de hoje todos percebam em nós uma marca que fala desse encontro nesta semana que estamos tendo contigo e com a Tua palavra. Ajuda-nos a melhorar em casa, que a gente possa ser um modelo inspirador a ser seguido. Guarda nosso casamento e nossa família e os nossos filhos. Guarda o nosso lar e a nossa casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por ficar até o fim. Que você e sua família sejam muito abençoados. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, comentar e deixar seu like. Veja nossas outras pregações de Deus para você.